A gente escolheu o nome incerto, é, e ele tem muito a ver com o tema de hoje, por quê? Porque, primeiro, o certo, né, lembra a palavra sertão, né, que é para marcar que a gente fala de um lugar específico do Brasil, que é o sertão, é o interior de Minas Gerais, é o norte de Minas, que não precisa necessariamente ser é, LGBTfóbico, machista, racista, né? Então, a gente busca, né, e imagina através do incerto e de seus integrantes um sertão diferente, né, desse violento e patriarcal. E o outro lado da palavra, né, que seria o incerto, né, de incerteza, para também dizer, né, que a gente não precisa, enquanto corpo político, né, enquanto subjetividade, se definir numa nomenclatura padronizada, né, que às vezes a incerteza, né, a dúvida e a certo modo a fluidez, ela também potente para contestar uma série de violências e uma série de normas, né? Também tem um quê de liberdade, né, em não se limitar aos padrões, né, estabelecidos. Então, o Vogue, né, já entrando no tema da aula em si, ele é uma dança, né, um estilo de dança que surgiu com grande força por volta da década de 1980, é, no bairro de Harlem, né, em Nova York, que é um bairro majoritariamente composto por pessoas afro-americanas, né, por pessoas negras. É, Só que a própria historiografia sobre o Vogue, né, a história sobre o Vogue fala que ele ganha força na década de 1980, mas desde 1960 e até 1920, em bairros mais periféricos de Nova York, né, e de outros lugares dos Estados Unidos, já havia uma espécie de sociabilidade entre estranhos, né? Então, por exemplo, em 1920 se falava que já existia uma espécie de espetáculo com mulheres vestidas de homens, era o jeito que se falava na época, né? Com homens se vestindo de mulheres e pessoas do terceiro gênero, né? Então, não é de hoje que esse estilo de dança e essa sociabilidade entre minorias sexuais e de gênero é, existe. O Vogue, ele, para a gente falar dele, a gente tem que lembrar da cultura ballroom, né? Da cultura dos salões, dos bailes que havia, e ainda há hoje, mas havia muito na década de 1980, que era uma espécie de aglomeração de pessoas dissidentes de sexo, de gênero e sexualidade, e que também funcionava como uma rede de apoio, né? Então, eu não sei aqui quem já assistiu a série Pose, né? Mas ela retrata muito isso, principalmente no primeiro, na primeira temporada, esse apoio que as mães, né, das casas, é, que as pessoas, as minorias sexuais viviam, né, o quanto que essas casas funcionavam como uma rede de apoio, tanto para pessoas que tinham sido expulsas de casa, como também para uma série de outras questões, né? Então, por exemplo, na década de 1980 que a gente tem o surgimento, né, da epidemia de HIV/AIDS, né? E que se tem todo um discurso que são os gays, né? E são as minorias sexuais e de gênero, travestis que seriam os culpados dessa doença, né? E é, as casas de Vogue, né, as casas de ballroom são uma proteção nesse momento para essas pessoas e também uma espécie de conscientização, né, sobre a doença, sobre o preconceito na época. O Vogue, né, nessas casas de Vogue, de ballroom, né, as minorias sexuais e de gênero, elas desfilavam, né,
e fazia uma série de coreografias e de danças subversivas, né? E o Vogue era uma dessas categorias. O Vogue tanto era uma categoria de dança, de desfile, como atravessava outras categorias também de dança. Então, por exemplo, a gente tem uma série, até anotei aqui, uma série de modalidades que se tinha na época, né? Então, moda parisiense. Então, é, normalmente as minorias sexuais de gênero iam com roupas mais glamurosas, né, que elas mesmo confeccionavam ou mesmo roubavam. Até na série Pose, uma das primeiras tomadas lá do primeiro episódio são eles invadindo, né, um museu e roubando as peças ali da exposição sobre a realeza. É interessante a gente observar que tanto eles performavam, né, uma estética subversiva, né? A gente pode pensar, de certo modo, não binária e drag queen, por exemplo, mas também eles iam para um lado de brincar com a passabilidade, né? Porque tinha a categoria que é até presente hoje em RuPaul, por exemplo, que era da realness, né? Do realismo. Então, eles meio que parodiavam aquela sociedade rica, né? De executivos, de famílias bem-sucedidas que eles também queriam alcançar ou ter um pedaço dessa sociedade, né, de sucesso. Então, de modo geral, a gente pode classificar o Vogue em três modalidades, né, seria esse Old Way, que era formado era inspirado mais em poses de moda, né, mesmo da revista Vogue. Essa é a primeira versão do Vogue, né, é, inspirado também em poses de militares, né, em desfiles físicos, também em maneirismos de como se mexe com maquiagem, né? A segunda modalidade, né, que vai surgindo posteriormente, é a New Way, né, que aí já vai pensar mais em um corpo se contorcendo, né, em torções dos braços, dos punhos, e também tem outra modalidade que é muito apresentada, que é o Vogue Femme, né, que é uma espécie de Vogue mais afeminada, né? Que valoriza a feminilidade de uma forma elegante, né? E robusta. O Vogue, ele não é só uma espécie de dança, né? Eu lendo vi isso. Ele também é um estilo de vida, né? E ele anuncia um mundo possível para as pessoas LGBTs, para as minorias sexuais e de gênero, né? Porque tanto lá naquela época, né, em 1980, como hoje, ele anuncia um mundo de autoestima, de autodefinição, né, um mundo livre para nós, minorias sexuais, de preconceito e discriminação, né? Então, basicamente é isso. Eu poderia citar, por exemplo, o Willy Ninja, a Crystal LaBeija, né, que são nomes muito fortes aí desse Vogue em 1980. A nossa professora de hoje é a Albert, ela é graduanda do quinto período das Ciências Sociais da Unimontes. Ela foi estagiária pelo NUSE, né, o Núcleo de Sociedade Inclusiva, foi conselheira do CEPEX, é integrante do Incerto e atualmente é bolsista em danças urbanas e dança contemporânea pelo Nuna Escola de Corpo. Agora é com você, Albert. Ai, amei! Então, gente, boa tarde. Eu estou muito feliz e estava muito ansiosa por esse momento. É, eu achei muito bacana a apresentação do Renan e já vou pegar uma parte dela, porque a minha coreografia ela vai ser bem rapidinha, mas aí ela vai se embasar mais na categoria do Vogue Femme. Mas aí, como eu gosto de ficar bagunçando muitas coisas assim na minha cabeça, aí eu peguei um pouco do jazz funk, que é uma outra linguagem de dança. Tem algum momento que eu fanfico também com as danças urbanas. E aí eu fiz
um guisado, um feijão tropeiro disso tudo. Vamos lá. Aí agora eu vou passar 5, 6, 7, 8 e vou ir na sequência. Devagarzinho. Depois eu tento ir no tempo da música. 5, 6, 7, 8. Joga cabelo. Abre o portão. Pisa esquerda. Me senti uma gostosa. Chifre de viado. Aí. Depois, aí, então, tem aqui. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7 e 8. Trata a perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Caiu. Juntou, levantou, deixou as mãos caírem, deixou o braço cair, trouxe 1, 2, 3, pisa, gira, sobe 1 e vem voltando 2, 3, pisa aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenta te deitar, e ela quer se mostrar. Sabe quando você sai de casa assim, com a certeza da beleza, doida pra botar a cara na rua e prrr. A gata sabe que ela é bela, que ela entra onde ela quiser. Rasga, 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 rasga. I'm walking like that to the jelly.